E aí, galera, beleza? Tô aí para falar um pouquinho como é que foi os Jogos de Verão de Francisco Beltrão e também analisar as partidas que eu joguei. Então foram 5 rodadas realizadas no dia 22 de março de 2025. O torneio contou com diversos jogadores experientes aí de Francisco Beltrão. Vamos ver se a gente consegue ver aqui a lista inicial aí de jogadores. Então, entre os jogadores aí tinha o Adriano da Silva, o Alisson Lovaski. Eu vou falar um pouquinho dos favoritos. O Adriano, o Kleber, Douglas, eu, o Ivo Fischer, esses jogadores aí com ranking, e a Manuela Rodrigues, né, jogadores com ranking internacional. Daí num segundo escalão ali, jogadores que podiam muito bem chegar no pódio, a gente tinha Vinícius Fainello, Ibrahim Nazar, o, o Bruno Farias, até mesmo o Alisson aí e a Marjorie Murilo. O Josias também são jogadores aí que já jogam há algum tempo aí, poderiam surpreender. E outros diversos bons jovens talentos. Mais uma outra mulher aí que surgiu muito bem também, a Amanda. Vou mostrar aqui algumas fotos dos jogos aí das primeiras rodadas. Tá aí o Murilo jogando contra o Enzo, é um confronto aí dessa nova geração. Murilo já consolidado como um dos principais jogadores de Beltrão e do estado. Jogou agora a final paranaense, ficou 5 rodadas invicto, chegou na última rodada nas primeiras mesas disputando o título. Aqui a gente tem o confronto da, das duas principais jogadoras femininas de Beltrão no momento. A Marja jogou super bem essa partida, chegou num final aí bem equilibrado com a Manu. Até com algumas possibilidades de empate aí, um final de torres e peões, mas a Manu conduziu super bem a final e conseguiu a vitória. E assim, entre as jogadoras ativas de Francisco Beltrão, eu diria que essas duas são as principais de momento. A Marjorie, inclusive, acabou de ser terceira do estado no Sub-12 e a Manu vice-campeã paranaense Sub-18 Blitz. Então, as duas muito bem. Aí o Douglas Pavan, um dos nossos jogadores aí com ranking internacional, um jogador muito forte, muito criativo. O Ivo contra o David. Aqui a Amanda, que é uma das mulheres que surgiram nesses últimos anos aí, muito legal aí ter mais uma mulher participando. Parabéns aí, Amanda. Muito importante aí. E aqui eu jogando contra o Alisson, o Adriano jogando contra o Murilo e a gente tem também. Ah, não, contra o Murilo não. E aqui a gente tem uma vista do salão de jogos, aí outra partida importante dessa nova geração. Aí a Nicole, que acabou tendo a honra de jogar tanto com a Manu quanto comigo, então já foi uma grande experiência para ela esse torneio. E aqui o duelo dos dois jogadores que são os mais concentrados aí de Francisco Beltrão, olha a postura bem parecida deles jogando. Dois jogadores que levam muito a sério o jogo e são muito competitivos, que é o David e o Murilo. E aqui o confronto das mulheres aí, a Marjorie contra a Amanda, o Murilo Ibrahim. E aqui o outro confronto principal, os que ajudou a decidir o título, que foi do Douglas com o Ivo. E eu com o Adriano também, que essa vai ser uma partida que eu vou analisar em outro vídeo. Eu vou dividir em 3 vídeos essas análises para não ficar tão longo. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar somente as duas primeiras rodadas. E no próximo vídeo eu tento mostrar minha partida com o Adriano. E por fim eu mostro as duas últimas rodadas. Beleza? Então aí na primeira rodada eu enfrentei o Alisson Glovaski. Ele que é tido como o atleta destaque por enquanto desse ano. Atleta revelação de Beltrão, na verdade. Ele já começou a jogar ano passado, mas agora que ele se introduziu no clube, já jogou a final estadual, foi super bem no Blitz, fazendo 4 pontos em 6. No rápido não foi, no convencional não foi tão bem,
mas para uma experiência, primeira experiência, achei que ele foi muito bem. Bom, aqui tá então eu comecei jogando E4, ele jogou E5, então garantiu que a gente tivesse uma abertura aberta. Joguei meio habitual o cavalo F3, ele respondeu com o cavalo C6, e aqui eu fiz a escocesa. Eu sei jogar jogo piano e espanhola, mas na maior parte das vezes eu prefiro jogar a escocesa, que é a abertura que eu domino mais, e por muitas vezes, inclusive até o gambito escocês, que é o que eu escolhi aqui. E daí ele jogou essa variante com o cavalo F6, que na minha opinião, é uma das melhores. Também é possível se jogar com bispo C5 ou bispo B4. Bispo B4 eu já acho um pouco mais arriscado para o preto, bispo C5 é bem ok. As outras variantes são um pouquinho inferior, mas dá de jogar ainda D6 e até talvez o bispo E7, mas aí tem que tomar uns cuidados a mais. Mas o cavalo F6 é muito ok, e depois do E5, aqui faltou um pouquinho de conhecimento de teoria para o Alisson, porque o lance principal é D5 aqui. E contra tomar o cavalo, toma o bispo. Só que ele jogou um que é razoável também. O cavalo G4 é um lance bem jogado, tira o cavalo, ameaça o peão. Só que vocês vão ver que tem problemas para tomar esse peão, porque normalmente sofre uma cravada aqui. Então não é o lance mais indicado, mas é um lance possível. Eu mesmo, de preto, já joguei algumas vezes isso. A vantagem branca é mínima por enquanto. Tá aí roque. E aqui, os lances mais habituais são bispo E7, D6 ou até mesmo bispo C5. E o preto tem que tentar desenvolver as peças para poder rocar, tirar o rei do centro e tal. Só que o Alisson aqui fez um lance que eu nunca tinha enfrentado. Pelo menos não presencialmente. Provavelmente online alguém já jogou isso comigo, que é o Dama E7. E qual que é o problema do Dama E7? O Dama E7 é que traz mais uma peça para essa coluna que pode vir ficar aberta e ser um problema, e também atrapalha o bispo. E assim, ó, eu não sei se está claro, mas qual que é o problema? Está fechado, ajudou a defender e tal. É que como é que você vai tirar esse bispo aqui sem jogar E6? Como é que você vai jogar G6, bispo G7 aqui e tal, sem levar um ataque assim? Então, esses são os problemas dessa dama E7 aqui. Mas a princípio, assim, não é um lance que perde na hora, mas vocês já podem ver aí pela barrinha que o branco já está melhor. Aqui, assim, cogitei jogar torre 1, bispo F4, são os dois lances que foram os primeiros que me passaram na cabeça e que coincidentemente eram os melhores. Mas aqui eu já queria tentar botar um problema para ele, por ser um atleta mais novo e tal, às vezes eu já podia fazer ele errar mais fácil. E joguei um lance um pouco mais arriscado, que é o bispo G4, G5, e que é um lance bom, desenvolve o bispo e tal. E aqui basicamente a ideia é a seguinte, né? Se ele tentar jogar um F6 agora, ele leva peão por e abriu essa coluna para torre. Então aqui ele tem que jogar com muito cuidado, e ele jogou muito bem, jogou dama B4, que é um dos principais. Podia ser dama C5 também, que ataca o bispo e defende o peão, mas dama B4 também tem mais ou menos o mesmo objetivo, ataca o bispo, ataca o peão, defende indiretamente. E aqui eu gastei bastante tempo. Acho que eu gastei uns 5 minutos calculando aqui. Assim, se fosse uma partida online, uma partida de blitz, eu jogaria bispo B3 ao toque. Mas eu fiquei cogitando se não era realmente melhor. Eu queria ver formas de dar o peão por atividade. Então eu cogitei cavalo D2 para dar o peão, cogitei dama E2 dando o peão também. Cheguei a cogitar até bispo, tentando ver se tinha algum jeito desse bispo funcionar. Talvez depois do cheque, bispo aqui atacando dama e cavalo, atacando esse cavalo aqui, dando cheque, atacando o cavalo. Tipo, tinha umas ideias promissoras aí, mas nada me convenceu, então eu joguei bispo B3 mesmo. E aqui ele fez talvez um erro que eu achei um pouco mais grave. Não é o lance que faz perder a partida, mas assim, aqui ele precisa desenvolver as peças. Ele tem que tentar jogar um bispo E7 para rocar, tem que talvez jogar um D6 ou D5. As peças têm que jogar.
Não tem jeito, as peças têm que jogar. Se as peças não jogam, é, você você fica em muita desvantagem. Então, se você não ajuda tuas peças não ajudam você. É basicamente uma lição que o Nizovic ensinou lá atrás e a gente tem que sempre lembrar. Então, aqui, jogar a dama de novo, tendo todas essas peças aqui para mexer e um cavalo mal colocado e tudo, eu acho que é um problema. Então, aliás, nesse momento esse cavalo não tá mal colocado. Ele, inclusive, está fazendo algumas ameaças. Só que o problema é que é um cavalo que vai ser atacado, como foi agora, e ele tem que tomar uma decisão difícil. Ele tem que sair daqui e veja só que não tem casas fáceis para ele, porque aqui perde, aqui perde, aqui perde, aqui perde. Aqui eu posso capturar dobrando os peões e destruindo toda a estrutura preta. E a captura, que é o lance natural, que foi o que ele fez, leva cavalo por e torre. E agora você tem que lidar com essa cravada. E basicamente aqui o branco já tem uma posição vitoriosa. Ele jogou o F6, que eu não esperava, sinceramente, eu estava esperando o D6 aqui, que defende o cavalo e libera o bis para tentar um ataque. E o F6 aqui me pegou um pouco de surpresa. Mas assim, eu conheço muito essas ideias dessa abertura, eu jogo essa abertura há muito tempo. Então, assim, eu sabia que dos possíveis lances, dama, torre, peão, até mesmo voltar bispo aqui, são vários lances possíveis aí. Só que aqui eu tinha um lance que ganhava na hora que eu não encontrei. Vamos ver se vocês acham. Pausa o vídeo aí, tenta procurar. Tem um lance que o branco joga, uma sequência que o branco joga e ganha imediatamente uma peça. Então, vou aí dar a resposta. O lance correto aqui era dama H5 cheque. E, e eu vi ele jogando torre e torre por. Essa variante eu vi, porque se ele toma aqui eu dou mate e não pode tomar a torre por causa da cravada. Então, só que o que eu não vi é que depois de eu não vi eu não vi como fazer depois de G6, né? Eu pensei, simplesmente ele vai jogar G6 aqui e não tem nada. Mas contra G6 tinha um lance que ganhava, que era a torre por, é forçado a tomar. E depois de dama F3 não tem como ele parar a dama F7 de uma maneira satisfatória. Então aqui eu estava completamente ganho. Ele não tem como botar a dama aqui nem aqui. O único lance de defesa é D5. E depois de D5, é lógico que eu não posso tomar de bispo, porque senão ele joga bispo E6, mas eu jogo de dama e estou ameaçando mate. E aqui acho que não tem outra alternativa a não ser dar o bispo. E eu não preciso nem tomar, tá? Eu posso tomar esse atacando a torre e atacando o bispo. E aqui tá frito completamente o preto aqui. O branco vai ganhar em pouquíssimos lances. E, claro, eu não vi tudo isso. Talvez se eu não tivesse gastado tanto tempo a jogar o bispo B3, eu tivesse gastado mais tempo aqui e tivesse achado. Então, um xadrez rápido, o gerenciamento ele é muito importante. E eu tenho feito muito isso de gastar tempo nas horas erradas, né? Então aqui eu preferi jogar um lance que parecia ser bonito e prático, F4, só que incrivelmente esse lance que parece que ganha, não ganha. Aqui o preto se salvava com bispo E7. E basicamente a ideia é que se toma o cavalo, toma o bispo, e se tira o bispo, ele tira o cavalo atacando o bispo, inclusive. E aqui, sei lá, depois de bispo F2, cavalo por peão, o branco tem que achar lances para não ficar pior ainda. Provavelmente, além de poder jogar bispo por peão, eu acho que eu cogitaria um lance como esse, que ataca lá, ataca o cavalo, ataca direto aqui. E vamos ver uma possível continuação seria voltar o cavalo e bispo por peão. E aqui as brancas têm bastante atividade em troca do peão a menos. Eu acho que eu estaria satisfeito de brancas nessa posição, mas aqui estou longe de dizer que eu estou melhor, né? Então deixei escapar aí isso. O F4 realmente não foi bom. Aqui o Alisson negligenciou que o mais importante era desenvolver tudo, tentou fazer o lance de ataque,
que na categoria dele deve funcionar muito bem. Inclusive aqui eu acho bem provável que 90% dos atletas de Beltrão da categoria dele fariam um lance legal, não perceberiam que esse foi um cheque descoberto. Então aqui eu tirei rápido o RH1 e aqui o Alisson acho que talvez cometeu o principal erro da partida. De novo, aqui tem que desenvolver as peças, tem que tirar o bispo, até mesmo jogar F por G era possível aqui. Ou até se quisesse fazer um intermediário D por C2 aqui, atacando a dama, para depois tomar o bispo. Mas mexer a dama mais uma vez foi uma escolha muito ruim. E é claro, eu acho que a ideia dele era que se tomasse, tentar tomar de dama ou de cavalo e tal. Só que ele esqueceu que está cravado, primeiro de tudo. Então, se eu tomo o peão e ele toma de dama, eu tomo e ganho a dama de graça. Então, assim, esse lance basicamente não serve para nada, a não ser para deixar a dama numa casa comprometedora, uma vez que ela está possivelmente levando um duplo aqui, com a torre em E5. Então, aqui foi com certeza o pior lance da partida do Alisson, e esse lance que acaba com a partida. Aqui eu tinha já, talvez, o cavalo C3 era melhor, mas eu acho que o bispo H4 é um lance bem justo de jogar e bem fácil de fazer, porque depois do bispo H4, o cavalo dele não tem como sair. Então aqui, basicamente, caiu a peça dele, não tem muito como espernear. Daí ele tentou ainda esse G5 e aqui tem diversas formas de ganhar. Pode jogar torre por, pode jogar dama cheque, pode jogar cavalo C3 também atacando a dama do intermediário, ou pode fazer o lance que eu fiz, que é bispo por peão, porque se ele toma o bispo, eu tomo cheque e ganho a dama. Então aqui ele tentou tirar o bispo agora, depois de muito tempo, tentou fazer o desenvolvimento, talvez fosse bispo E7 um pouco melhor. Contra bispo E7 eu ia jogar torre por e dama cheque, né? Acho que era isso. Torre por, dama cheque já tá bom. Mas era melhor o bispo E7. Ele acabou jogando o bispo B4 e aqui já não tem mais defesa. Eu joguei torre por, não é o mais preciso, dama cheque era um pouquinho melhor, mas torre por ganha imediatamente, porque se ele toma, eu ganho a dama, as duas estão atacadas, então basicamente ele tem que tomar e dama cheque e mate. Então acho que foi uma boa partida. Não achei que o Alisson jogou tão mal, cometeu algumas imprecisões aí, mas fez uma boa partida para quem está há menos de um ano aí competindo contra os jogadores mais fortes da cidade. E talvez eu tenha sido realmente o primeiro jogador do primeiro escalão que ele enfrentou. Não sei se ele já enfrentou outros em outro campeonato, talvez não. Então, assim, podia ter um pouquinho de nervosismo também em primeira rodada. Depois, na segunda rodada, eu enfrentei a Nicole Robusto, que ela tinha pegado o bye na primeira, então acabou que sobrou para mim o jogador que veio do bye. E assim, a Nicole está começando também, uma jogadora muito nova, tutelada aí pelo Darlan, mas muito promissora, com bastante vontade aí, bastante energia. E ela que tinha acabado. Ela que enfrentou a Manu, acho que depois na terceira rodada, se eu não me engano. Mas vamos lá. Ela jogou E4, eu joguei C5 e daí ela fez esse lance aqui, o bispo B4, que realmente eu não recomendo a fazer contra uma siciliana no segundo lance, tá? O bispo B4 ele é muito jogado quando já teve o D6 e o bispo está dando cheque, que daí é a variante do Russolino, se eu não me engano. Ou então quando tem cavalo C6 também, você pode jogar o bispo e em algum momento tomar o cavalo, se precisar. Agora, jogar o bispo assim, sem nada, é totalmente desaconselhável, porque o preto vai fazer a 6, vai atacar o bispo, e entenda que você vai ter que jogar o bispo de novo. E a 6 é um lance que se faz em 95% das sicilianas. Para não falar 100%, entendeu? Então, assim, você pode jogar esses lances provocativos quando o lance do seu adversário cria uma fraqueza, mas não é o caso da siciliana.
com um lance A6. Então aqui realmente deveria ter colocado o bispo numa casa melhor, ou C4, ou então jogado os tradicionais cavalo F3, ou até mesmo C3, ou até bispo E2 se quisesse, ou cavalo C3, todas essas variantes aí são possíveis, mas essa aqui é um pouquinho inferior já. Embora se jogasse bispo E2 é uma perca de tempo não tão grave, mas depois de bispo C4 já começa a complicar. Claro que bispo A4, que é o lance normal contra um A6, aqui não é possível, porque eu jogaria B5, bispo B3 e eu fecho o bispo. Então, bispo C4 foi um lance melhor. Está avisando aqui a casa mais fraca. Se eu não fizer nada, ela pode até tentar me dar um pastor aí, então todo cuidado é pouco. E aqui eu joguei o B5, ganhei mais um tempo no bispo. E essa posição, por exemplo, eu tenho certeza que o Ivo Fischer estaria dando risada, porque ele gosta muito desse sistema CAN de A6B5, então fazer ele ganhando tempo é ainda melhor, né? Aqui de brancas, tinha um lance que ainda incomoda um pouco, que é o bispo atacando a torre. Porque se eu jogo o cavalo, ela pode tomar e quebrar um pouco a estrutura aí e tal. Claro, não justifica, mas já deixa a partida bem equilibrada. Mas provavelmente eu iria jogar a torre A7, que aqui eu estou ameaçando E6, bispo única e trancar o bispo. Então ela ia ter que estar atenta para jogar um D3, mas depois de jogar esse bispo voltar, eu acho que o preto está muito bem com o cavalo C6 aqui e com certeza a posição preta é preferível e está mais desenvolvido e tudo mais. E com centro um pouco mais forte. Então, mas era o lance, né? Aqui tinha que jogar bispo D5 ou então voltar ao bispo E2. Infelizmente a Nicole não viu, jogou bispo B6 e daí levou o C4, que é o famoso tranca-bispo aí, não tem como, é um golpezinho do tempo da minha bisavó, mas que ainda dá muito resultado nas partidas até hoje. E aqui ela, vendo que ia perder o bispo, ela capturou. Provavelmente é uma das melhores jogadas. Mas assim, não precisa, tá, gente? Quando acontece isso, vou tomar e tal. Pode simplesmente desenvolver, porque eu vou ter que tomar em algum momento e daí você recupera o peão. Então, tipo assim, ganhar um peão você vai ganhar de qualquer jeito. Só tem que pensar aonde que é melhor ganhar. Aqui liberaria para a torre. Era uma boa escolha e o cavalo já estava desenvolvido. Esse lance também não é ruim, não, o que ela fez. Tomou, e porque deixa o peão um pouco fraco aqui. Deixa essa diagonal um pouco exposta também. É, mas basicamente vai ter que continuar com o cavalo F3 e roque, aí não tem muito o que fazer. Bom, e ela jogou cavalo F3, eu joguei bispo, ataquei o peão, ela defendeu o peão, jogou muito bem, e agora eu joguei cavalo F6 e ataco o peão novamente. Bom, aqui eu acho que seria prudente ela tentar defender o peão. Talvez D3 fosse o melhor lance, que depois que toma, desenvolve o bispo. Ou então dama E2 aqui, defende o peão e ataca o meu. Também seria um lance, acho que, bem recomendado. Em vez disso, ela rocou. Assim, eu não gosto de criticar lances de desenvolvimento. O rock eu acho que é um lance super ok de fazer aqui. O problema é só fazer ele com uma peça a menos, caindo mais um peão. Mas assim, é um lance bem ok aí, não tem nada de tão grave. Daí agora ela jogou D3. Agora sim ela fez o D3 para atacar o cavalo e atacar o peão, só que o problema é que agora o cavalo dela perdeu uma das proteções. Então aqui eu não tive dúvida de tomar, ela toma e tem que dobrar os peões. E daí eu preferi nem defender mais o meu peão, porque basicamente se ela tomar em algum momento ela vai ter peões triplicados. Então eu joguei E6 e continuei meu desenvolvimento. Sinceramente, eu de brancas eu tomaria, tá? Mesmo triplicando os peões e tudo mais, mas basicamente a ideia é que se você toma, você dificulta o D5 e você também libera para a dama poder jogar mais ativamente. Então talvez fosse um lance que incomodasse mais o preto do que simplesmente deixar o preto tomar
e ficar com... não perder o peão, né? Bom, mas ela jogou o bispo E3, que eu acho que é um excelente lance também, desenvolve a peça e tudo, não foi um lance ruim. E depois de cavalo C6, ela fez um bom lance, que é o dama B1 e ataca o bispo. Só que aqui o melhor seria a torre B1. Tipo, a ideia é muito boa, botar uma peça, incomodar o bispo e tudo mais. Só que perceba que com a dama B1, essa dama depois não tem mais diagonais para ir e a torre ficou presa no canto. Com torre B1, essa dama ainda pode sair por aqui. E então, torre B1 era melhor. Fora que dama B1 pode permitir que eu jogue torre B8 e crie um descoberto aqui no futuro. Então, assim, é um lance um pouco. Podia ter sido melhor. Não foi um lance ruim, mas podia ter sido melhor. E aqui eu fiz uma ideia super arriscada. Mas assim, é divertido jogar também com um certo risco, né? Fazer uns lances mais criativos. E aqui eu joguei cavalo a 5, que é um lance que libera para o bispo atacar o cavalo e o peão. Ao mesmo tempo, o cavalo defende o bispo. E, e assim, olhando rapidamente, vocês vão falar: nossa, que lance bom e fácil de fazer. Só que não é um lance fácil de fazer porque ela tem bispo B6 e ataca o cavalo e a dama. E aqui basicamente parece que você vai perder uma peça. Porque a única casa que a dama se defenderia e defenderia o cavalo é G5, só que ela está controlada pelo cavalo. Então, se ela joga bispo, eu perco a peça. Então, exige muito cálculo jogar o cavalo A5. Então pausa o vídeo e tenta descobrir o que vocês fariam caso a pessoa tivesse jogado o bispo B6. Como que o preto faz para não perder uma peça? Então, vou dar a resposta. O lance era bispo B6, dama F6, e agora, depois que toma o cavalo, você toma o cavalo dela. E, basicamente, ela tem que tomar, senão você vai jogar dama e ameaça mate. E depois que toma, dama cheque e ganha o bispo de volta. Aqui também poderia tentar continuar com a ideia de buscar o mate, sabe? Tentar um bispo aqui, com dama cheque ou dama aqui, e tentar dar o mate. O problema só é que bispo D6, ela tem esse lance, que é um pouco salvador aqui. Porque quando você tenta dar o cheque e vir, ela toma, e se você recua o bispo, ela salvou a peça, né? Então recuperou a peça menos. Assim, ainda o branco vai ter muita dificuldade de não levar o mate, mas eu acredito que é possível se defender com torre 1, por exemplo. Então, vou imaginar, joga esse e o rei vai tentar escapar por aqui, mas a posição preta é com certeza preferível e o branco ainda está mal. Mas eu com certeza acho que eu iria jogar dama cheque e recuperar a peça. Mas ela não viu ou não quis dar o golpe e jogou cavalo E5. E aqui que eu queria falar para vocês. Se a torre está em B1, eu jogo o mesmo cavalo. Agora cavalo E5 podia ameaçar muita coisa, porque ameaça F7 e ameaça torre por, cavalo por e dama ameaçando o cavalo e ameaçando o mate. Por milagre, o preto ainda se salva, porque ele tem um cavalo D6 que defende o cavalo e defende F7. Mas você vê que já criaria bem mais problemas. Mas aqui tinha um lance melhor ainda, que era agora sim jogar o bispo B6. Porque agora o dama aqui não funciona direito, porque depois de bispo A5, bispo por cavalo, você não precisa tomar de peão, você toma de dama. Então aqui o branco recuperaria a peça. Então olha como o jogo de xadrez é um jogo de sutilezas. Se em vez de jogar a dama ela tivesse jogado a torre, eu não poderia jogar cavalo A5. Isso mudaria completamente a partida. Ainda o preto está melhor e tal, vai poder jogar a torre C8, dama C8, o bispo E7 aqui, tem uma peça a mais e tudo. Só que já tira alguns recursos. Na verdade, desculpa, nesse momento tem que ser dama C8 porque tem que defender o bispo, né? Ou então jogar a torre B8 ou dama C7. Tem que defender o bispo, né? Primeiro de tudo. E não vai poder defender com o simples cavalo A5.
Então, e depois sim jogar bispo E7, ou dama C7, ou dama C8. Então aqui não ficou legal, tão legal com a dama, né? E daí ela jogou o cavalo E5, que é uma boa ideia, mas talvez num mau momento. E eu fiz um lance bem displicente aqui. Pense o que vocês jogariam, tipo, tem vários lances possíveis e tal, mas eu já vi aquele rei meio exposto e pensei em jogar atacando. E joguei dama F6 aqui. E esse é um lance displicente, porque aparentemente parece bom. Ataco o cavalo e estou entrando para dar mate. E se o cavalo volta, agora bispo por e dama por peão. E melhorou ainda mais a minha situação. Só que aqui ela tinha um lance que, nossa, ia me incomodar muito, que era o cavalo por C4. Eu não vi esse lance. E esse lance era muito chato. Porque basicamente ela está atacando o cavalo que está defendendo o bispo. E se eu jogo o cavalo por, ela toma dama por bispo e ataca a torre. Agora tá as duas peças atacadas. E aqui é muito difícil jogar. Então, contra cavalo aqui, eu tinha dois lances possíveis. Um da máquina, que sinceramente eu acho que eu não ia ver. Bispo G2 é muito difícil de jogar. Que a ideia é que contra rei G2, cavalo C4, peão por, dama G6 e aqui a gente vai vir com aquela ideia do bispo e tentar atacar o rei e fora os peões triplicados e é bastante vantagem aqui para o preto, mas tive que devolver a peça. Ou então o lance que provavelmente eu jogaria era a dama aqui, que dama aqui ameaça mate. Ela tem que tomar cuidado, mas talvez viesse o F3 e agora sim cavalo por C4. E o que muda é que contra dama por bispo, eu tenho cavalo por E3, que ameaça a torre e ameaça mate. Mas eu acho que aqui ainda era bem complicado, ela provavelmente ia tomar cheque, rei sai. E aqui eu tenho duas por uma em um ataque, mas o preto, ou o branco a princípio tá ok aqui. É uma partida bem difícil aqui, então você vê, ó, eu tava com a partida totalmente dominada, sem risco nenhum aqui. E o dama F6 já dá um monte de emoção pro jogo, porque eu ignorei o cavalo por C4. Então, a sorte que a Nicole não viu nada disso, jogou cavalo G4 e depois de dama G6 eu ameaço o cavalo e ameaço o mate lá atrás. Não é tão fácil ela defender, porque ela defende o expulso. E talvez defender com F3, mas se eu expulso ela não pode voltar aqui, porque leva bispo por peão e continua ameaçando o mate já que está cravado. Então ela teria que tentar o cavalo E5, dama, e talvez agora sim tomar, e por aí. Mas, em vez disso, ela simplesmente voltou o cavalo para E5 direto e levou mate. Então é isso, galera. Assim foram as duas primeiras rodadas. Espero que vocês tenham gostado das análises, das partidas. E até o próximo vídeo. Até mais.